Na próxima quarta, o Supremo retoma o julgamento de 2 ações sobre a criminalização da homofobia. Segundo o levantamento de 2018 do Grupo Gay da Bahia, a cada 19 horas, um LGBTI brasileiro é assassinado ou se suicida vítima desse problema. Voltando ao Supremo, como não cabe a essa corte aprovar leis, mas regular sua aplicação, uma das ações pede que o Supremo reconheça a omissão do Congresso em votar leis que protejam os LGBTIs. O primeiro projeto, ligado ao combate da violência contra os LGBTIs, bateu lá na Câmara em 2001 e até hoje foi ignorado por suas excelências. A segunda ação é um projeto de lei para punir a homofobia da mesma forma que os crimes de racismo. Vera, é inércia do Congresso ou é o Supremo legislando? Inércia do Congresso é uma decisão, né? Você não decidir está no seu, dentro das suas atribuições de decidir. Você não muda por omissão. Eu acho que tem aí uma perigosa intervenção do Supremo num assunto que é do Legislativo. O voto do Celso de Mello tem um escopo muito bacana no que ele fala sobre direitos humanos, sobre a condição dos LGBTIs. Eu acho que é um voto histórico nesse aspecto, mas ele faz ali um puxadinho, a meu ver, constitucional, ao falar em omissão do Legislativo, porque não cabe ao Supremo dizer quando, como e de que forma um outro poder que é independente deve decidir. Então, eu acho que se ao final das 108 páginas, ele chegar, como eu acho que vai, à conclusão de que o Supremo pode instar o Legislativo a decidir, isso vai gerar uma controvérsia com o próprio Supremo e também com o Legislativo no momento em que eles falam num pacto entre os poderes. Então, eu acho que o mais provável para evitar esse mal-estar é que algum ministro peça a vista depois. Mas eu tendo a discordar. Eu acho que tem que se empurrar. Quando um poder é omisso, algum outro tem que dar uma barrigada. Mas não tem poder moderador no Brasil. Mas eu acho que precisa. É preciso explicar essa questão, que é o seguinte. Você tinha um projeto de lei, 122, aprovado na Câmara dos Deputados. Esse projeto incluía, na Lei 2218, a ideia de que a orientação sexual estaria numa categoria de raça, religião, e tudo isso entraria no crime discriminatório. Ou seja, a questão da orientação sexual não estava, queria se incluir. Isso ficou lá muito tempo e no Senado também muito tempo. Aí o PPS foi ao STF e falou, olha, tem gente no Brasil sofrendo preconceito com isso, morrendo com isso, é um direito fundamental e eu gostaria de que se declarasse a omissão do Congresso. Quando o STF declara omissão, bem disse a Vera, não temos um poder moderador, ele não manda um oficial lá na porta do Congresso e fala, legisla aí. Nem mandar de injunção isso acontece, ainda mais nesse. O que vai acontecer é que quando um cidadão sofreu um preconceito ou um crime por conta dessa, a decisão judicial tomada pelo Supremo pode, por analogia, permitir a punição do culpado pela mesma razão. Não pode não. Sim, claro. Através da decisão, você cria uma jurisprudência. Dentro da justiça. Mas aí, então, isso vai bater no Supremo de novo, porque vai dizer que não tem lei. Vai ser uma coisa que não acaba nunca. Mas esse é que é o ponto. Exatamente por isso que o Supremo e o voto do Celso é nesse sentido. Eu falo, olha, vocês podem ficar aí sem tomar essa decisão, mas há uma realidade acontecendo e, portanto, por analogia, por ser direito fundamental, que é a Constituição que diz e o Supremo protege, essa punição viria. O que eu acho que acaba acontecendo nesse tipo de circunstância, os Estados Unidos está acontecendo exatamente a mesma coisa, as mesmas críticas que a Suprema Corte está legislando e tudo mais. Esse não é o único caso brasileiro. Você teve a questão da regulamentação de casamento LGBTI. Você tem daqui a pouco a discussão... Tem a questão do aborto. A gente vai discutir no Supremo ainda esse semestre a questão de descriminalização de porte e uso de drogas. Quer dizer, essas discussões todas estão caindo no Supremo, me parece, e está acontecendo nos Estados Unidos e está acontecendo em alguns países na Europa, por um motivo muito simples. Essas questões, a sociedade traz elas. E quando o Congresso, o Legislativo, se recusa a discuti-las, se recusa a entrar na discussão e tirar uma conclusão,
a sociedade vai procurando seus caminhos. O caminho natural é o judiciário. Agora, não é muito mais difícil que isso vá para o Congresso agora, que a gente tem um Congresso até muito mais conservador do que a gente teve em anos anteriores, aí, anos de governo petista, por exemplo? Eu acho que, no fim das contas, a questão é, a partir do momento que o Congresso legisla, vira lei, lei é pronto. Eu acho que a gente não tem muito que entrar na discussão de se esse é o melhor Congresso ou o pior Congresso. Isso é para os políticos decidirem. A minha questão não é qual é a decisão que o Congresso toma. Mas por que não, Pedro? A gente não pode discutir se esse é o melhor ou o pior Congresso? Porque ele foi eleito. Não, sim, mas a gente pode fazer críticas a ele. Podemos, e esse é o nosso trabalho. A gente faz críticas em cima do trabalho deles. Agora, bem ou mal, a população brasileira elegeu um Congresso conservador, com a expectativa de que ele legislasse. Um raciocínio em cima do que o Pedro está falando. Digamos que esse Congresso, que é mais conservador, instado pelo Supremo, pelo fato de haver uma omissão, decida. E aí ele decida no sentido contrário ao voto do Celso de Mello. Aí, da mesma maneira, a sociedade vai judicializar a questão, vai fazer uma ação de inconstitucionalidade em cima do que o Congresso decidir. Então, é um negócio que não tem fim. Ou você parte do princípio que a separação dos poderes é para valer e não admite puxadinhos, ou vai haver uma judicialização eterna das Mas o coisas, problema é que gente. o conceito de separação de poderes não funciona dessa forma. É feito para que um se meta no outro o tempo todo. Não. Claro que sim. Concordo com a Vera. Senão não haveria impeachment, por exemplo. Não, claro que haveria. Não. O impeachment está na lei que foi acolhida pela Constituição. Pesos e contrapesos. Existem cláusulas pétreas na Constituição. Sim. Se por um acaso o Congresso aprova uma determinada lei que alguém considera que viole uma cláusula pétrea, essa pessoa tem o direito de questionar a constitucionalidade dessa lei no Supremo. Claro, mas essa ele questão não pode nem da homofobia, aprovar, né? por exemplo, e transfobia. Neste momento, o Supremo tem o direito de se meter numa decisão do Congresso. E a questão, por exemplo, da liberdade de culto religioso, que é trazida à baila por essa questão da discriminação de LGBTs e trans. Mas isso está previsto no artigo 5º da Constituição. A liberdade de culto. Meu ponto aqui é o seguinte... Mas aí um pastor pode ser criminalizado por ele dizer que aquilo ali é proibido? Vera, evidentemente isso sempre vai depender da decisão que cada juiz toma de acordo com cada decisão específica. Entendeu? Deixa eu trazer mais uma coisa para a nossa conversa. Olha, sem citar a Damares Alves, a ministra da Mulher e Direitos Humanos, o ministro Celso de Mello deu uma boa cutucada nela, né? Vamos ver esse trechinho. Essa visão de mundo fundada na ideia artificialmente construída de que as diferenças biológicas entre o homem e a mulher devem determinar os seus papéis sociais, meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Essa concepção de mundo, essa Weltanschauung, impõe, notadamente em face dos integrantes da comunidade LGBT, uma inaceitável restrição às suas liberdades fundamentais, submetendo tais pessoas a um padrão existencial heteronormativo, incompatível com a diversidade e o pluralismo que caracterizam uma sociedade democrática. Agora, depois dessa cutucada, eu fiquei com uma dúvida. Essas ações estavam na gaveta dele há muito tempo, né? Só a questão do Toffoli. O Toffoli não queria criar um problema com o Bolsonaro no ano passado e tal. O Toffoli não queria pautar isso nem agora. Foi uma pressão do Celso de Mello. Só quero, para completar, assim, eu gosto do tema e concordo com a Vera muito de que um poder não pode se meter no outro. Tem que ter ordem constitucional, os poderes têm que se respeitar e o Supremo Tribunal Federal não legisla. Concordo com isso. Meu ponto é que o STF não está legislando nesse caso. Ele em nenhum momento está criando norma. Não é isso que o STF... Está escolhendo outro, legisla aí. Mas isso é prerrogativa do STF. Tanto que, senão, não teríamos na Constituição mandado de injunção e ação por omissão. Aí eu que vou concordar com a Vera, porque eu acho que ele está, a partir do momento que ele inova na interpretação da Constituição, o que é um seu direito, sim, ele está legislando. Não. Ele está mudando a maneira como a lei é interpretada. Mas isso é coisa distinta. Isso por exemplo, eu tô mas o que a gente chama de Supremo legislar é isso. Vou dar um exemplo. O STF está com
tá pautado uma questão das candidaturas independentes, que me interessa profundamente, ou seja, na interpretação da Constituição, com o Pacto de São José de Costa Rica, nós vamos ou não vamos ter candidatura sem partido no Brasil. Muita gente fala, porra, olha o Supremo aí está legislando. Ele não está legislando, ele está interpretando o artigo 14 da Constituição à luz da acepção de um pacto internacional. Mas o que o Pedro está dizendo é que, inclusive nesse trecho que a gente acabou de ver, que eu aplaudo de pé o ministro, a visão de mundo dele, sim, mas ele é a já nossa está opinião falando pessoal, assim, né? Então, e é a do ministro relator. Claro, claro. Ele está dizendo, está havendo uma omissão e o correto é isso. Sim. Se o Congresso, o Estado, a resolver essa omissão, fala, tá bom, vamos lá corrigir a omissão, mas o correto para nós é o oposto. Aí, na decisão judicial do Poder Judiciário, a fala do ministro tem impacto. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Então, aí ele está legislando. Não. São coisas distintas. Porque ele está dizendo que tem que legislar e tem que legislar nessa direção. Gabriel, existe um componente, não vamos ser também literais demais, existe um componente metafórico quando a gente fala que o Supremo está legislando. É óbvio que ele não está fazendo lei. Metáfora por metáfora, vamos longe aqui. Vamos ficar com os 11 ministros. Mas, por exemplo, a Constituição tem uma série de normas incompletas, que nesses 30 anos de Constituição o Congresso não completou. Por isso existe o mandado de injunção que fala, Congresso, legisle sobre isso. E ainda assim, o STF não tem como ir lá do outro lado da praça e falar, legislem. Porque mas aí é uma há independência entre os poderes. Claro. O Legislativo faz o que o Legislativo quer. Sim.